Ei gente, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu tenho 20 anos e eu curso design na Unesp. Tô no segundo ano da faculdade, vou pular pro terceiro ano que vem. Eu falei isso porque tá chegando perto já, a gente tá em outubro de 2025, só pra sanar algumas dúvidas aí da data de quando que isso aqui foi feito. Hoje é que dia que é hoje? Hoje é dia 22, eu acho, de outubro. E eu tô muito feliz por estar fazendo meu primeiro vídeo. É um vídeo entre aspas experimental, mas que eu gostaria de manter essa vibe aqui. Talvez melhorar um pouquinho em alguns aspectos sobre design e tudo mais, né? Mas eu não queria me pegar a parte estética do vídeo, não queria ser perfeccionista ao ponto de não conseguir fazer um vídeo simples. Simples. Isso me revolta, velho. Porque eu tenho esse problema. Às vezes eu quero fazer muito uma coisa que é simples, mas eu não faço, porque eu complico muitas coisas. Por quê? Porque eu não sei como que funciona o processo. Quando você descobre, você precisa fazer tantas coisas ali, e aí você acaba tentando aprender e tudo mais. Enfim, você que tá me ouvindo aqui, você sabe como que é procrastinar, entendeu? Então, é difícil. Difícil. Mas eu quero fazer alguma coisa que seja confortável pra mim. Eu quero que isso aqui seja um espaço gostoso pra mim conversar, que não seja nada burocrático, pelo menos essa primeira conversa. Mas o meu desejo para os próximos vídeos, para as próximas conversas, é que elas sejam bem mais aprofundadas, algumas, no sentido de informação mesmo, em trazer talvez, você tem uma dúvida sobre como funciona tal processo na faculdade. Comenta, fala comigo, fala, Matheus, você pode me falar um pouquinho como que foi o seu processo de prova, como que foi as provas aí pra passar na faculdade, como que foi o processo de decisão aí. Acho que eu vou falar um pouquinho nesse vídeo, como que eu decidi entrar na faculdade de design. Mas se surgir alguma dúvida nesse quesito, manda pra mim, que eu posso responder. Eu posso trazer alguns amigos meus, que são maravilhosos também, que eles vêm aqui e respondem. Posso trazer a Ellen Lupton também, qualquer coisa. Posso trazer o Vitor Clay aqui pra tocar umas músicas pra nós. Gente, fala quem vocês querem que eu trago. Não prometo que vai ser já, mas eu trago. Whindersson Nunes, trago. E você traz Ivete Sangalo? Gente, trago qualquer pessoa. Mas é isso então, vamos começar esse vídeo. Espero que seja gostoso, espero que seja proveitoso. Só pra deixar em contexto, esse aqui deve ser meu 10º vídeo, 10ª tentativa desse vídeo, que eu não consigo sair do início. Mas vamos lá, eu quero falar um pouquinho de como foi a minha experiência no ensino fundamental ali até chegar no ensino médio. E aí, como que foi essa experiência do ensino médio, começar um trabalho, começar a estudar na faculdade e viver uma vida de designer iniciante. Bora nessa comigo? Bora embarcar nesse barco? Vamos lá então. Acho que a história começa em 2019, 2020, foi lá na pandemia. Em 2019 eu tava no 8º ano, tinha 14 anos. Em 2020 eu tinha 15 anos e tava no 9º ano. Então do 9º ano, que é o ensino fundamental, eu tava numa escola e nessa escola tinha o ensino médio. Se eu quisesse continuar ali, eu poderia continuar de boa. Mas eu queria pra uma escola melhorzinha, que tinha numa cidade vizinha aqui, que futuramente acabei vindo pra cá morar. E daí eu passei por muitas dificuldades nesse período. Não só eu, né, mas o mundo inteiro passou por várias dificuldades por conta do vírus que rolou. Eu não vou falar o nome aqui porque eu acho que o YouTube coloca ali um aviso, sei lá. E houve um baque muito grande na educação de todo mundo. Com isso, juntou também a minha viagem que eu fiz pra Pernambuco com a minha mãe. A gente foi lá visitar alguns parentes nossos, meus avós, minhas tias, meus primos. E cara, ferrou tudo essa viagem. Por quê? Aparentemente, né? Porque tava no fim do ano, eram períodos de inscrição para entrar nessa outra escola que se chama ETEC, é uma escola técnica aqui de São Paulo. E aí eu me senti perdido, cara, porque começaram as inscrições, eu não tava na minha cidade, eu tava muito longe. A minha mãe tava muito comigo também. E aí eu falei, ferrou total. Quem me salvou nesses dias foram as minhas amigas Kênia, Isabela e Isabelle. Gente, um beijo pra vocês são maravilhosas. Eu amo vocês de coração. E, gente, se não fosse elas, eu com certeza não estaria aqui hoje,
Tá bom? Tá bom, beijo, tchau. Basicamente, elas conseguiram pegar meu comprovante de matrícula, alguma coisa assim, e mandaram pra essa escola técnica. E daí conseguimos fazer a inscrição e só precisava esperar a prova, porque para entrar nessa escola aqui precisava fazer prova. Mas como era período de Covid, e eles entenderam que houve um baque muito grande na educação, não teve prova. Foi por corte de nota, alguma coisa assim, né? Eu não sei falar o termo exato, mas pegaram uma média aí de nota da galera, e aí quem teve uma média legal entrava na escola, quem não tinha saía. E eu acho que eu não era um aluno exemplar assim, tipo um aluno uau, como ele é um aluno bom, mas eu sempre me dedicava para conseguir fazer as provas, não tirar um zero, né? Então, acho que valeu. E consegui passar, velho. Se não, eu acredito fielmente que se não fosse por isso, eu não teria passado, porque eu conheço a prova da ETEC, não é uma prova difícil, mas na minha educação, o meu momento ali tava difícil. Daí eu entrei nessa escola, e aí o meu ensino médio foi misturado com técnico. Eu acho que isso também me ajudou bastante a descobrir minha paixão pela arte, não necessariamente pelo design, mas pelo lance de criar. Eu sou uma pessoa que desde criança gostava de criar as coisas, sabe? Então eu sempre assisti Manual do Mundo. Iberê, Mari, um beijo pra vocês dois. Eu gostava de desmontar rádio, gostava de desmontar aqueles negócios de CD. Eu até esqueci o nome, né? Que você colocava o CD ali, tocador de disco, isso, eu acho que é tocador de disco, alguma coisa assim. E desmontava isso, pegava os motorzinhos, pegava umas pilhinhas, bateria, ligava os motor, gostava de ver eles girando, tacava fita pra ver girando também, gostava de fazer robozinho, mesmo ficando uma porcaria, ficava uma porcaria, eu só sujava a casa, mas tava lá, eu ainda tenho resquícios dessa época, nossa, eu vou pegar, velho, não vou pegar não, tá muito escondido. Ainda tenho resquícios dessa época, uma caixa cheia de coisa que eu desmontava e colocava ali. Eu acho que isso me ajudou também a definir o que eu queria fazer, sabe? Eu queria entrar numa área em que eu pudesse criar. Me encontrei ali no design. E vou falar pra vocês, o design ele não é a única coisa que vai mexer com a área de criação. Tem vários outros cursos também que eu posso citar em algum outro momento, porque eu não vou saber citar agora. Artes visuais, sei lá, alguma coisa assim. Mas se vocês quiserem um vídeo sobre isso, me falem, por favor, nos comentários, que aí eu separo certinho, pego pessoas que estudam nessas áreas ali na faculdade e trago pra vocês como uma forma de entrevista, alguma coisa assim. Vai ser legal, eu juro pra vocês que eu faço isso, tá? Mas beleza. Então eu descobri minha paixão pela criação a partir de experiências que eu tive na minha infância até a minha adolescência. E daí no terceiro ano do ensino médio, a gente criou um TCC, porque como é uma escola técnica, tinha o médio mais o técnico. E aí a gente tinha aula de programação, aula de design, não necessariamente de design, mas com alguns conceitos de design, mas mais de programação. Esse período foi muito legal, foi um período de descoberta, onde eu falei, pô, acho que eu quero muito aprender a mexer no Photoshop, quero muito mexer no Illustrator, mas eu não sei como mexer nessas ferramentas. Como que eu vou entrar no mercado de trabalho sem saber essas ferramentas, sem ter um computador? Na época eu não tinha um computador. E, pô, não trabalhava também, não tinha como eu ficar também pedindo pra minha mãe comprar um computador, apesar dela ter pegado o computador quando eu entrei na faculdade pra mim. Deus abençoe, mãe, senhora maravilhosa. Mas na época eu não tinha, eu fazia curso técnico de programação sem um computador, só com um celularzinho. Então, tipo assim, eu não aprendi nada, mas eu me desenvolvi bastante na parte artística. Comecei a aprender um pouquinho do Illustrator básico, comecei a aprender um pouquinho de Photoshop. E eu senti que eu aprendi mesmo esses programas, principalmente Illustrator, quando no começo de 2023, no terceiro ano, início do terceiro ano, a gente precisou fazer uma camiseta para nossa sala. E, meu, as sugestões de camiseta, gente, pessoal da minha sala, do terceiro ano, gente, vou falar pra vocês, cada escolha de camiseta feia,
Aquela abelha bombada lá, mano. Não perdoa aquela abelha bombada. Pô, terceiro ano, gente, nada a ver com a gente. Que é isso? Aquela época foi muito louca. A gente precisava fazer uma camiseta. E aí eu falei, mano, eu tenho ideias aqui mirabolantes na minha cabeça. Eu comecei a rascunhar e tudo mais. E desenvolvi uma arte muito louca. E depois eu posso trazer pra vocês também, se vocês quiserem, com mais detalhes. E foi nesse momento que eu aprendi na raça. Eu demorei muito pra fazer a camiseta. Demorei 3 meses, acho que, pra terminar a arte da camiseta, da conceitualização, até a etapa final, que é mandar a arte pra galera. E aí, para conseguir fazer a estampa, eu precisava de tempo livre. E como eu estava em período integral, tinha muito pouco tempo livre, sabe? Então, gente, foi uma viagem total, foi muito difícil, mas foi um momento que eu aprendi. Então, se você tem interesse de aprender Illustrator, aprender Photoshop, se coloca em desafios. Se coloca nesses momentos mais difíceis na sua vida. Tenta criar um projeto mesmo que você saiba que você talvez não tenha capacidade técnica para fazer isso, talvez não tenha grana para fazer. Gente, sempre há uma saída, vocês entenderam aí, para conseguir criar as coisas. E é importante que vocês criem para vocês terem essa experiência, se é isso que vocês querem, né? Mesmo que não for isso, gente, é importante vocês saberem mais ou menos o básico ali das ferramentas, para em algum momento da sua vida você sabe que aquela ferramenta existe e talvez possa te ajudar, entendeu? Não que você vai fazer, mas talvez você chame outra pessoa para te ajudar. Aí você fala, ó, essa ferramenta, sei o que, tudo mais. Então, nenhum conhecimento é jogado fora, tá bom? E aí, eu acabei prestando vestibular para design. Mas o meu desejo mesmo era fazer física-química. Porque eu tinha uma professora maravilhosa, Cissa, e eu tenho um professor de física-química também, que é o Rogerinho. Maravilhoso também. É um beijo pra vocês dois são incríveis. Então eu prestei física-química, prestei design, e aí eu consegui passar, eu fiz a prova ali e tudo mais. Pela minha não surpresa, eu não passei em física-química, porque a nota de corte é um pouquinho mais alta, eu não tava tão no clima ali de estudar, não estudei tanto assim pro Enem, não estudei tanto pra prova da Unesp. Mas consegui passar incrivelmente em design. E junto a isso, eu estava fazendo alguns cursos que eram disponibilizados por uma empresa na minha cidade, que é uma empresa que mexe com produtos geeks. E eles disponibilizaram alguns cursos pra gente enquanto a gente estava no ensino médio. E aí eu fiz alguns cursos deles. Nesse período de fazer esses cursos, a gente acabou conhecendo a líder de criação da empresa. E na verdade, a gente teve aulas com ela, né? E assim, ela ensinava muito bem as coisas. E foi lá que eu aprendi muita coisa também sobre as ferramentas, sobre o que é design. Foi nesse período também que eu falei, pô, acho que essa área é uma área que eu quero seguir. Tem oportunidades na minha cidade, vou entrar. Falei pra elas, olha, se tiver uma vaguinha aí, eu tô querendo entrar. Por quê? Eu já faço o curso de vocês, com a líder da criação, conheço vocês, admiro o trabalho de vocês. Eu tava quase entrando na faculdade, e daí pra conseguir um estágio, você precisa de alguns documentos que a faculdade te dá, porque o estágio nada mais é do que um contrato entre empresa, você e faculdade. Então tem esse lance aí. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre estágio, sobre direito de estagiário, que eu fui descobrindo com o tempo, que é muito importante para quem tá começando, saber um pouquinho dos direitos de estagiários e tudo mais. Posso contar também um pouquinho da minha experiência dentro daquele trabalho. Mas no geral, eu fiquei 1 ano e 6 meses lá, e saí por conta própria mesmo, não porque eles pediram. E agora eu tô num período da minha vida muito específico, que é um período que eu tirei mesmo pra mim descansar a minha cabeça, pra mim entender o que eu quero fazer do meu futuro, pra mim testar coisas novas. E tamo aqui testando coisas novas. Eu espero que esse vídeo faça sentido pra alguém. Não espero que dê certo, assim, no sentido de pegar milhões de visualizações e não sei o que. Mas espero que isso faça sentido pra uma pessoa pelo menos. E daí essa pessoa falar, Matheus,
Nossa, obrigado por você ter falado isso, porque eu estou mais aliviado, mais aliviada de ouvir isso de alguém e saber que tem alguém passando pelo mesmo que eu. E alguém que possa me ajudar com algumas informações mais específicas. Então, se você tem dúvidas, escreva nos comentários, por favor, que eu tô disponível para tirá-las, tá? Se você estiver gostando do vídeo, dá um like aí, por favor, para ajudar a espalhar para mais pessoas. Se esse assunto estiver fazendo sentido para você, manda aí para um amigo seu, mas espera aí que não acabou, tem mais coisa para contar. E daí foi no trabalho, gente, que eu consegui me desenvolver melhor. Gente, eu entrei no trabalho sem saber nada do Photoshop. Começa aí, eu não sabia nem o que era uma máscara no Photoshop. E aí imagina a cara do cara que tava lá há 5 anos, velho. Nossa. Mas a minha sorte é que esse ser humano, um amor de pessoa, assim, de verdade, foi esse ser humano que me ajudou a me desenvolver minhas habilidades com Photoshop, com Illustrator, com outras ferramentas que acabam fazendo link. Ainda tenho muito a aprender, tenho 20 anos ainda, sou jovem, sou novo. Mas, gente, 20 anos é a idade que você precisa botar a cara a tapa pra conseguir as coisas, né? Eu ainda tenho fé na humanidade. A humanidade tem pessoas boas ainda. E, gente, eu tô fazendo como ele aqui, tô espalhando conhecimento. Então, se vocês realmente tiverem alguma dúvida, sigo de novo falando, comentem, manda alguma coisa. Coloca a numeração do vídeo no momento que vocês querem perguntar. Fala assim, Matheus, isso aqui, só isso. Aí eu vejo a parte que vocês colocaram e respondo depois em outro vídeo, tá bom? Por favor, façam isso. Eu estou ansiosíssimo para receber perguntas e para fazer mais vídeos mais bem elaborados do que esse, óbvio. Então, bora pro vídeo. Vamos voltar pro vídeo, né? O vídeo já tá longo já. Então, eu consegui entrar no trabalho, consegui me desenvolver legal. Foi lá onde eu aprendi saída de arquivo, que eles faziam estampas para camisetas. Essa foi minha primeira experiência profissional, sem registro na carteira. Inclusive ainda não tenho registro na carteira, coisa boa, né? Maravilhoso. Agora minha experiência na faculdade. Cara, a faculdade foi muito legal, porque a faculdade de design, ela não é tão pesada assim quanto as outras faculdades que a gente vê aí, no sentido de não cobrar tanto. Não tem tantas provas assim. Tem prova, mas não tem tantas provas quanto uma faculdade de física, de química. E como que são essas provas? Essas provas são bem tranquilas. São coisas que a gente já viu nas aulas, daí a gente vai fazer aplicando aquelas provas, entendeu? Não é algo que sirva para preocupar, mas sim só para reforçar, sabe? Eu senti que as provas do ensino médio, elas são bem parecidas com as provas da faculdade. Quando a gente pensa em faculdade, a gente pensa, nossa, vai ser um negócio impossível, né? Vai ser umas contas muito loucas, uns assuntos muito difícil, conteúdo muito difícil. E às vezes o conteúdo é difícil, mas como você gosta disso, como você tá estudando isso, gente, não tem o que fazer. Às vezes para quem não estuda física, tal assunto X, vai ser difícil mesmo. Mas pô, a pessoa se propôs a estudar física, por que ela não vai fazer a prova daquilo ali, entendeu? Então vai ser, pra ela é mais tranquilo do que pra mim que não sei nada de física. Então se eu olhar pra uma prova de física feitas para alunos que estão estudando física, eu vou me sentir desesperado mesmo. Se eu olhar pra uma prova de sociologia feita para alunos que estão estudando sociologia, eu vou estar assustado mesmo, porque aquela prova exige um conhecimento maior, uma análise crítica muito maior. E a mesma coisa para design, gente. Se eu estudo design, a prova direcionada a mim, ela vai ter um peso muito maior para mim do que para uma pessoa que não estuda design, entendeu? Porque espera-se que, como eu estou estudando, eu entenda um pouquinho mais e fale um pouquinho mais sobre aquele assunto, entendeu? E é importante você aprender, você se desenvolver sobre assuntos teóricos, sobre que não necessariamente a primeiro modo tem a ver com design, mas que faz parte do design. Então, psicologia, entender um pouquinho de sociologia faz sentido, entender um pouquinho de filosofia também faz sentido quando você faz design. Aliás, para tudo, né? Então, essas são matérias elementares que são a base de tudo mesmo. Então, minha experiência na faculdade de design foi muito gostosa no início. Os 2 primeiros semestres foram semestres de experimentação, mas apesar disso foram semestres difíceis, tá? Difíceis, mas não entendam mal. Difíceis, mas muito legais. Falando basicamente de como que funciona a grade ali do design, a gente tem várias matérias elementares
E a gente tem uma matéria que conversa com todas essas outras matérias. Se chama interdisciplinar. A gente vai criar um projeto para o semestre inteiro. Então, a cada 6 meses, a gente cria um projeto para aqueles 6 meses, entendeu? Isso se dá até hoje. É uma coisa nova, na verdade, não tinha isso antes, se não me engano. Então é como se fosse basicamente um TCC a cada 6 meses. A gente precisa criar um TCC a cada 6 meses, não com o critério de avaliação que um TCC pede, mas com a qualidade que um projeto ele precisa ter. Requisitos técnicos, qual que foi a metodologia usada, qual que foi a pergunta que vocês quiseram responder, qual que foi a necessidade que vocês quiseram atender, quem que foi o cliente. E o legal desse período foi que a gente conseguiu trabalhar com pessoas reais, a gente conseguiu materializar uma coisa que era só na teoria. Então a faculdade ela conseguiu mesclar muito bem a teoria com a prática. Uma vantagem da faculdade é essa, você ter essas oportunidades que em um momento real você não conseguiria testar, sabe? Então é um momento onde você tá ali pra errar, falar pro professor, olha, errei nisso aqui. Se o professor souber te responder, ele vai te responder. Se ele não souber, ele vai falar, olha, tem tal pesquisa, tal livro que você pode ler, se aprofunda nesse assunto, conversa com tal pessoa que aí você talvez consiga resolver sua dúvida. E realmente dá para resolver essas dúvidas, porque existem pessoas que trabalharam e trabalham também nessa área, então é uma coisa que ajuda muito, sabe? A gente nunca faz nada sozinho na vida, inclusive essa é uma das coisas que designers aprendem bastante, né? Que nada que a gente faz, a gente precisa fazer sozinho, porque a gente não sabe de tudo. Então, por exemplo, se eu tenho um projeto de biologia que tem a ver com animais, eu não vou precisar estudar a biologia inteira daquele animal. Eu posso chamar um biólogo, uma bióloga, para trabalhar comigo e me ajudar, me apoiar nisso. Mas também não posso ser um tonto que não pesquisa sobre nada, que não quer aprender sobre nada, entendeu? Então é esse balanço que você tem que fazer como um designer, como uma designer, para conseguir se desenvolver, para conseguir ser uma pessoa melhor. E vou falar a última coisa nesse vídeo. Independente se você está na graduação, se você não está na graduação, você precisa criar. Se você é uma alma criadora, então crie, por favor. Não fica se escondendo atrás de pessoas, de comentários. Cria. Faz o que você quer fazer, o que você sente em fazer, sem medo de ser julgado, sem receio de material. Ah, Matheus, eu não tenho uma iluminação boa se você quer gravar vídeo. Não tenho um microfone bom se você quer gravar música. Gente, o material não importa. O que importa é a sua habilidade. Uma coisa que eu tô aprendendo bastante, treinando violão, treinando música e compondo com um amigo meu, é que não adianta você ter trocentos materiais caríssimos se você não sabe o básico, se você não estuda sobre o básico daquilo ali. Tá, no meu exemplo, eu quero fazer música, mas se eu não sei um pouquinho de ritmo, se eu não sei escrever uma música na partitura ali, não num sentido complexo da coisa, e colocar cada nota por nota, mas se eu não consigo estruturar uma música, gente, como que eu vou criar uma música estruturada? Uma música bonita ali, que tenha início, meio e fim. Não existe, é a mesma coisa criar um roteiro. Então, se você não sabe contar uma história, mas você ainda sente necessidade de criar, cria mesmo errado, mesmo errando. Você precisa errar mesmo. E como que você erra? Testando. Entendeu? Você precisa testar. E como você testa? Fazendo. Precisa fazer. Gente, faz com o material que vocês têm. Faz do jeito que vocês podem. E não apaguem, tá? Não apaguem os materiais que vocês têm. Só priva ali, se vocês não se sentirem confortáveis de manter. Isso vai servir como uma coisa boa para quando vocês olharem pro passado, vocês verem, olha como que eu tinha vontade. Eu já era tão novo, eu tinha vontade de criar alguma coisa. E como que aquilo ali fez com que eu chegasse aqui hoje. Então façam isso, compartilhem suas experiências com as outras pessoas, porque não vai matar ninguém, tá bom? Eu não sei se eu trouxe alguma coisa relevante pra alguém, mas espero que sim. Obrigado por ter me aguentado até esse final aqui. Um grande abraço, beijo pra vocês, tchau.
Ai, agora eu vou ter que editar esse vídeo.